Bolsonaro, mas a gente teve um fato muito importante nessa semana, que foi a aprovação definitiva da reforma da Previdência em segundo turno no Senado Federal, e agora só vai para a sanção presidencial, um passo muito importante, que era muito aguardado, e o governo conseguiu dar conta, né, Vera? Mesmo que o Bolsonaro não tenha ajudado muito, né? Foi uma vitória importante, a mais importante do governo até aqui, Emanuel, e era a condição sine qua non para o governo dar certo, para a economia ser retomada. Era a condição sine qua non, mas não a única. Então, a partir de agora, a gente tem de ver quais as próximas propostas que vão ser entabuladas, quais as próximas reformas que vão ser tocadas pelo governo. Uma vitória conjunta, eu acho, do parlamento e do executivo, mas também muito propiciada pela própria sociedade, que entendeu que era o momento de fazer a reforma. Isso estava bastante maduro, se mostrou mais fácil até do que o governo imaginava. Acho que ele imaginava que ia enfrentar mais lobby das corporações, greves, paradas aí de movimentos, e não aconteceu isso, muito porque a oposição está muito desmobilizada, né? O PT é muito focado na questão do Lula, os outros partidos não têm uma força popular tão grande, nem sindical, então não mobilizaram ninguém para ir à rua e não tiveram nenhuma força de propor algo alternativo, alguma proposta diferente da do governo. Então a Previdência foi passando nessas brechas, contou com uma ajuda muito importante do Rodrigo Maia no primeiro momento, depois do Davi Alcolumbre. O Senado aproveitou a discussão da reforma para encaixar a do Pacto Federativo, então isso também avançou um pouco, um refresco aí para estados e municípios graças à divisão dos recursos do petróleo. E agora a gente espera para ver quais são as próximas pautas que vão vir e se tem alguma chance de a tal PEC paralela, que ainda mexe em alguns aspectos da Previdência que foram menos consensuais, se ela tem chance de avançar. Gustavo, você que circula bastante pelo Congresso, queria que você trouxesse um pouco desse clima dessa aprovação da reforma da Previdência ali no Senado Federal, e se já tem encaminhamentos de fato para essas próximas reformas, seja a tributária, está mais emperrada, né, ou a reforma administrativa. No Senado Federal, logo na votação final da reforma da Previdência, no segundo turno da reforma da Previdência, teve senador deixando claro que para ele a reforma era uma vitória do Congresso, não uma vitória tanto do governo. A equipe econômica esteve lá em peso, o Paulo Guedes esteve lá abraçando o Davi Alcolumbre, esteve o secretário Rogério Marinho, e o senador Omar Aziz pegou a palavra para falar que a reforma enviada pelo Guedes já tinha sido completamente alterada, completamente mudada, e que essa era uma reforma do Congresso, que a população deveria entender as reformas que o Congresso fez no texto da Previdência como benéficas para a população. O governo ali, em último momento, acabou tendo uma derrota, né, o destaque do Paulo Paim sobre os trabalhadores que atuam em condições de periculosidade, e que isso vai ser discutido por projeto de lei agora nas próximas semanas. Acho que esse é o principal foco do Senado nas próximas semanas. De resto, o que vem pela frente por aí, os deputados e senadores estão muito incrédulos, pelo que eu senti. O governo fala muito de reforma tributária, o governo fala muito de reforma administrativa para os próximos meses aí, né, esse resto de ano pela frente, mas não apresenta efetivamente propostas nem de tributária, nem de administrativa. Então eles não sabem o que tem para votar, se é um texto, vamos dizer assim, com voto, né, textos que vão agradar a maior parte dos parlamentares. Então eles estão meio incrédulos. Nesse final de semana, o Rodrigo Maia deve reunir os líderes do Centrão para conversar sobre os projetos prioritários daqui para frente. No Senado, especialmente, eles estão esperando 3 PECs do governo sobre essa questão econômica, uma delas sobre a regra de ouro, que a Câmara dos Deputados está tocando o próprio texto do deputado Pedro Paulo, que deve ter o relatório lido na CCJ essa semana, que vai entrar agora. Acho que